Você plantou aqui hoje? Deus tocou em você aí ou não tocou? Tá muito fraco. Deus tocou em você ou não tocou? Toque, você vai ver agora. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 45. Deixa eu dar uma palavra aí ao seu coração. Gênesis capítulo 45. Hoje o nosso culto é de oração. 80% da nossa reunião é dirigida somente à oração. E essa oração de hoje é bastante significativa. Por quê? Porque agora a gente está encerrando o primeiro semestre de 2021. E já para dar início a uma nova etapa. É muito importante você levar em consideração isso. Por isso que Davi ele disse: ensina-me a contar os meus dias. É importante você aprender a contar os seus dias, porque se você vive uma vida como se nada tivesse acontecendo ou deixando passar, né? Como diz o louvor, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não pode andar assim, você não pode viver assim. Você tem que ser uma pessoa que conta os seus dias, que saiba o que está acontecendo. Amém, igreja? Se você não souber o que está acontecendo, quem vai saber, meu irmão? Então esse final de semestre não pode terminar para você do mesmo jeito, bem como esse ano não pode ser um ano normal na sua vida. 2021 não foi dado por Deus para ser um ano normal. 2021, ele tem todas as características de um ano sobrenatural para você. Fale para o seu irmão, esse ano é sobrenatural para você. Já se passaram 5 meses, meu irmão. Ainda resta mais alguns para a gente fazer valer. E nós vamos fazer valer. Amém? Esqueça esse negócio de tempo. Pastora, será que dentro de um mês eu consigo? Dentro de um dia você consegue, que dirás um mês? Dentro de um dia Deus pode te abençoar, que dirás um mês. Um dia é o suficiente para revolucionar a sua vida, imagine um mês. Mas você precisa crer. Quem crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ser. Você sabe o que é isso? É igual a fonte, não tem uma fonte ali perto do estádio Fonte Nova? Todo mundo usa aquela água, não paga nada. Os caras lavam os táxis ali, lavam os carros ali, é ou não é? A água nunca acaba. Porque quando existe uma fonte, a fonte me dá combustível para sempre. Então uma fonte, ela nunca vai acabar. O que Jesus está dizendo? Você tem dentro de você tudo o que você precisa para vencer. Você só precisa de uma coisa para acessar. O que, pastora? Crer. Só isso que você precisa. Se creres, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ser. Então a fonte que você tem, ela é o suficiente para resolver os seus problemas. Amém, igreja? Abrir aí Gênesis 45. Gênesis 45. Nós estamos falando sobre sonhos, né? E já vimos várias etapas dessa série, vários ensinamentos. Semana passada nós vimos sobre comportamento, como é que um sonhador se comporta. E hoje nós vamos ver um pouco, eu não vou demorar muito na mensagem, ela vai ser muito breve. Hoje nós vamos ver, e quando eu chegar lá? Porque até aqui a gente viu o início, o processo, e quando você chegar lá? Como você deve proceder? Ah, pastora, quando eu chegar lá, já cheguei, né? Eu dou glória, será? Nem todo mundo que chega lá dá glória. Nem todo mundo que chega lá permanece. Nem todo mundo que chega lá desfruta. E aí eu quero pegar isso aqui, versículo 1, vamos lá. José chegou lá. Ele passou tudo que ele passou, como a gente viu, e ele chegou lá. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, olha o tamanho desse choro, né, irmãos? Imagine. Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. Amém, irmãos? Olha só. Todas as pessoas que chegam lá, que sonham de verdade, elas mudam por completo.
Se você não foi transformado, se as pessoas te conhecem do mesmo jeito que você era e do mesmo jeito que você é agora, você tem fortes características de uma pessoa que não sonha. Porque toda pessoa que sonha, ela muda com o decorrer do tempo. O processo amadurece ela. O processo faz ela crescer. O processo faz ela desenvolver. José conheceu os irmãos. Sabe por que José conheceu os irmãos? E olha que anos haviam se passado. Ele tinha 17 anos, agora ele tinha 30. Então, 32 mais ou menos. Então José, perceba, ele conheceu os irmãos. Só que os irmãos não conheceram ele. Será que foram a maquiagem? Será que eram as roupas? Não eram. Porque toda pessoa que decide sonhar, ela muda. Então, por favor, você, quando as pessoas se afastarem de você, não fica chorando por quem se afastou. Essa pessoa que se afastou, ela não está te conhecendo. E se ela não te conhece, paciência, ela não vai acompanhar o seu sucesso. Ela não vai acompanhar a sua maturidade. Amém? Então não fica achando que as pessoas te traíram. Ah, pastora, mas me traiu mesmo. Não, aquilo ali foi livramento. Amém, igreja? Isso é algo que o processo te amadurece. O processo de um sonhador amadurece. A gente fica chorando pessoas que saem da nossa vida, pessoas que supostamente nos traíram. Não, gente, não precisa. Não precisa por quê? Porque o seu sonho, o processo me amadurece, as pessoas não vão me conhecer mesmo. Elas não vão perceber, elas não vão saber que eu me transformei. Elas vão, na cabeça dela eu ainda sou aquela velha pessoa. Na cabeça dela eu ainda sou aquele de anos atrás, e não é mais assim. Então perceba, José conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram José. Geralmente uma pessoa que não está no mesmo propósito que você, ela não vai te conhecer não. Não critica ela, não censure ela, deixa. Porque se ela não está te conhecendo, não é porque ela é ruim, é porque você mudou muito. E dê glória a Deus por isso. Porque uma pessoa que não muda, ela não está apta a sonhar. Uma pessoa que não muda, ela não está preparada para viver o sonho dela. Amém, igreja? A vida é uma constante transformação. Amanhã você já tem que ser melhor do que hoje. Continua. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. José esqueceu do que tinha acontecido com ele, irmãos? Sim ou não? Não. E ele lembrou os irmãos. Pode vir, se aproxime. Eu sou a pessoa que vocês venderam. Só que ele não está dizendo naquela vingança, né? Aquele jeito gospel de cantar, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê você na bênção, vão se arrepender? Isso não é louvor, irmão. Isso é vingança. Eu desconheço um Deus desse. Esse Deus eu não conheço. Esse Deus desse louvor aí eu não conheço, não. Só que José, ele não falou num ritmo de vingança. Ele não disse: tá vendo? Olha onde Deus me colocou. E onde é que vocês estão? Passando fome. Pedindo comida, arrego para mim. Ele não disse isso. Irmão, todo sonhador, ele passa muitas bombas, entende? Ele passa muitas coisas. Não significa que as bombas que eu passei eu vou esquecer. Só significa uma coisa: elas não vão me machucar mais. Quando José disse para os irmãos se aproximarem, aquele ali foi o maior sinal de cura que ele estava demonstrando. Sabe por quê? Porque eu quero tudo que me faz mal longe de mim. Ou que me fez mal, né? Tudo aquilo que me prejudicou, eu quero longe. Todas as pessoas que de alguma forma me intoxicaram, eu quero elas longe de mim. O maior sinal de cura é quando um cachaceiro, que era cachaceiro, passa na frente do bar e não tem mais vontade. Ele lembra que era cachaceiro, mas ele não tem mais vontade de beber. O maior sinal de cura é quando você conversa com aquela pessoa, quando você fala com ela, ela acabou com você, ela te humilhou, mas você está próxima. E não é próxima de se abrir, não é próxima de amizade íntima, é próxima porque você é curado. Chegai-vos a mim, eu sou aquele que você vendeu. Mas não tinha nenhuma espécie de vingança nessa fala. Aí no versículo 5... agora, pois, não vos entristeçais. Viu que não tinha vingança? Se tivesse vingança, José faria questão de ver os irmãos tristes, de pisar neles. Com razão? Ele ia ter razão, pessoal? Sim. Continua.
Não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por haverdes me vendido para cá, porque para conservação da vida, irmão, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou, olha isso, igreja, Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão. Os seus sonhos não diz respeito a você, diz respeito a uma geração. Não era José governando, era uma família próspera. Não era José no governo, na cadeira de governo do Egito, era a família dele conservada em vida. Não é o seu sonho, são milhares de pessoas sendo abençoadas por ele. Não ouse nessa vida passar sem realizar o seu sonho, porque se você não realiza o seu sonho, pessoas morrem. Se José não tivesse realizado o sonho dele de chegar ao trono do Egito, a família dele toda morria, a gente não ia ter nada para contar hoje. Não ia existir 12 tribos, não ia existir nada, porque tudo ia morrer. Não ia existir profecia, não ia existir Jesus. Não ia existir Jesus? Jesus nasceu da tribo de Judá, Judá era filho de Jacó, e aí? E se Judá morresse? E se os filhos de Judá morressem, ia sobrar descendência? Não. O sonho de olha a mente do cara, foi para a vossa sucessão que eu estou aqui. Eu não estou me gabando de ser o governador, eu estou me gabando de que Deus me colocou aqui para abençoar a vida de vocês. Irmão, isso é forte. Fala aí para o seu irmão, seu sonho vai abençoar muita gente. Sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento, aleluia. Versículo 8: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, irmão. Olha só, pai de Faraó, o menino pirralho, 32 anos de idade, saiu das fraldas agora. Olha como é que ele se vê. Pai, aquele que aconselha, aquele que ajuda, aquele que traz segurança para o Egito. Continua. E por senhor de toda a sua casa, e como regente, governo em toda a terra do Egito. Diga glória a Deus. Essas palavras aqui, irmãos, são palavras de pessoas que foram curadas. Você pode até chegar lá, mas o processo, se você não tiver cuidado, ele vai machucar o seu coração. Presta atenção nisso aqui. Porque injustiça machuca, humilhação machuca, abandono machuca. De quem que você não espera, então, piorou. Então tudo isso machuca. Mas se eu não entender que aquele processo está me amadurecendo e não me machucando, embora machuque, mas não é a intenção, eu posso até chegar no topo, mas se eu chegar no topo com o coração vingativo, magoado, enraivado, ressentido, quanto maior o topo, maior a desgraça. Porque ninguém consegue desfrutar de seus sonhos com o coração magoado. Ninguém consegue desfrutar dos seus sonhos com o coração ressentido por algo que aconteceu, alguém que magoou, alguém que injustiçou, alguém que abandonou, alguém que foi crocodilha. Não, ninguém consegue. Por que que José desfrutou do trono do Egito? Por que que José, ele tinha aquela compreensão? Gente, não foi a injustiça de vocês, não foi a rejeição de vocês, não foi nada do que vocês fizeram. Eu entendi, Deus me colocou aqui para preservar a vida de vocês, para ser pai de Faraó e abençoar a terra do Egito. Olha, irmão, a magnitude do pensamento do cara. Enquanto você, irmão, achar que o processo, as injustiças, as pessoas que te abandonaram, e você armazenar isso no seu coração e se dar por magoado, sinto muito, você não vai desfrutar do seu sonho. Você pode até chegar lá, mas vai chegar sozinho, vai chegar magoado, vai chegar feridinho, e essa ferida lá em cima te derruba. Uma coisa é você cair quando você está embaixo, uma coisa é eu tomar uma queda aqui, ó. Tá vendo aqui esses 3 degraus? Se eu cair aqui, vou machucar alguma coisa, vai ter uma luxação, não sei, dependendo da queda, pode ter até um traumatismo, né? Mas é diferente.
se eu caísse do 11º andar. Quanto mais alto onde você chega e você não estiver preparado, o fracasso é pior. Nenhum coração angustiado, amargurado, magoado consegue acessar a totalidade dos sonhos. Por isso que tem gente, irmão, que tem dinheiro, que cresce, que é usado por Deus, mas ela é infeliz. Porque o coração dela é cheio de vingança. Ela não consegue dizer o que José falou: achegue-se a mim. Eu fui vendido por vocês, mas o meu coração está limpo. Não precisa ficar triste. Olha que coisa linda, irmão. Ele assumiu uma culpa que ele não tinha. Ele assumiu uma culpa não, deixa eu colocar melhor a palavra. Ele assumiu uma responsabilidade que não era dele, porque ele não foi responsável pelos irmãos terem vendido ele. A responsabilidade foi da inveja, foi do coração imundo que os irmãos dele tinham. Então ele assumiu a responsabilidade dos irmãos e ele disse: não tem problema, eu assumo toda a responsabilidade, vocês não precisam ficar tristes. Quando você assume a responsabilidade por uma ofensa que lhe foi feita, você livra a pessoa e você livra a si mesmo. Você percebe o que está acontecendo nesse relato? Aquele encontro com os irmãos era a cartada final para saber se José estava realmente preparado para estar na cadeira de governo. Para ver se ele não nutria raiva, ressentimento dos irmãos. Porque uma coisa é a mulher de Potifar injustiçar você. É uma perua que eu não sei quem é, que eu vim conhecer um dia desse aí. Essa mulher aí, meu Deus do céu, eu não vou nem usar o nome que ela merece. Outra coisa é 2 prisioneiros esquecer de você na prisão. Mas quando é parente, irmão, quando é amigo chegado, quando é pessoa de sua confiança, de seu convívio, que você se misturou, aí essa pessoa vem e pô! E você dizer: chegai-vos a mim? Isso é cura. Se você não estiver curado em seu coração, dificilmente você desfruta dos seus sonhos. E sabe por que eu não estou dizendo que você não vai chegar lá? Você até chega. Porque tem gente que tem um coração tão sujo, irmão, de mágoa, de ressentimento, de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de filho, de pastor, de igreja, de amigo. Tem gente que ela está com o coração tão ferido e aquela ferida dá nela uma raiva. E tem gente que, movido pela raiva, conquista muita coisa. Sim ou não? Ela tem raiva. Pois agora vai ver, agora que eu chego, agora eu vou chegar. Ela é movida na raiva, no ódio, ela vai na força do ódio. Depois agora eu vou conquistar, agora eu vou ter a casa dos meus sonhos, agora eu vou ter o carro que eu quero, agora eu vou entrar no emprego que eu quero. Olha a motivação dela: ódio, raiva. Ela vai chegar? Vai. Ela vai. Pode ter certeza que ela vai. Porque a raiva, irmão, ela é um motivador poderoso, sabia disso? Esses dias eu estava vendo um vídeo, né, desse pessoal, passa no jornal, né, uma mulher que o cara, esses motoboy de iFood, né, que carrega essa mochilinha nas costas, ele chegou e roubou o celular dela na porta dela. Ela estava com um cachorrinho, a mulher ficou com tanta raiva que ela avançou em cima do cara. Ela avançou, puxou o capacete, caiu em cima dele, não sei o que, rolou com o cara. Resultado, ela recuperou o celular, repicou o capacete nele e ele saiu correndo. Ela estava